Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui debatemos sempre assuntos baseados na ciência, na inclusão e no acolhimento, tudo aquilo que você busca e necessita. Aproveitando, você que ainda não curtiu os nossos vídeos, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam. Hoje, o nosso bate-papo será com a Ana Lúcia Cozonara, fonoaudióloga, doutoranda e mestre em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, diretora clínica da equipe ALK Fonoaudiologia Infantil. Ana, muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui com você e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Ótimo, excelente. E hoje um assunto, gente, até em mês de conscientização aí da apraxia. Então nós iremos falar da apraxia, não só na apraxia no autismo, mas sim na apraxia de um modo geral. Ana, é a pergunta básica que acaba ficando, afinal de contas, o que é apraxia? Pois é, essa questão da apraxia, né, tem sido algo muito falado, né, algo que está muito em evidência. Eu acho que uma relação importante, né, quando se pensa no autismo, mas não só isso, porque a apraxia é uma condição que atinge qualquer pessoa, né, tendo autismo ou não, mas a apraxia é um transtorno motor da fala que afeta a habilidade de sequencializar os sons na hora da produção da fala. Acho que é importante dizer, né, que é uma condição genética, neurológica, então não tem a ver com a execução do som na hora da produção, né, no nível motor, no nível oral, mas tem a ver com o comando motor no nível central na hora de sequencializar esses sons. E até assim para as pessoas diferenciarem a questão de apraxia, dispraxia e distúrbios da fala, quais seriam as diferenças entre ambos? Então, essa é uma outra questão importante, porque a gente viveu um momento, né, no Brasil que começou a se falar muito da apraxia, e aí começou que meio que tudo virou apraxia, né? Toda criança que não falava, principalmente, por exemplo, né, no caso do autismo, toda criança que não falava se suspeitava em algum momento que ela tivesse uma apraxia. Mas a apraxia, né, sendo essa condição genética e neurológica, a gente sabe que ela é inata, então já vem desde o momento do desenvolvimento de fala, de linguagem, e ela é diferente das outras, né, dos outros quadros relacionados à linguagem, porque, por exemplo, quando você tem no desenvolvimento, né, trocas na fala, a gente sabe que toda criança tem, né, trocas na fala em algum momento da vida, né? Então, quando a criança começa a falar, ela tem pouca experiência motora no nível da fala, e aí é isso que vai fazendo com que ela né, não consiga produzir bem os sons, e a experiência e também, né, a possibilidade de ouvir o que está dizendo vai fazendo com que essa produção fique cada vez mais refinada e ela consiga dar conta desses sons, de adquirir e desenvolver esses sons da fala. Na apraxia, isso não acontece. Então, quando a gente tem uma troca normal do desenvolvimento, né, uma troca típica do desenvolvimento, a gente consegue estabelecer relações entre os sons. Então, a criança troca uma classe de sons por outra classe de sons. É diferente na apraxia, porque, né, quando a gente pensa nesse comando central, a gente já sabe que o comando central já vem desorganizado para a execução. Então, você não consegue, muitas vezes, estabelecer essas trocas tão consistentes, né? Você não consegue identificar correspondência entre classes de sons, que seria o que a gente chama de trocas fonológicas, né? Dos processos fonológicos da fala. E ainda dentro dos transtornos motores, né? Então,
quando a gente pensa em apraxia, a gente pensa em transtornos motores da fala, a gente tem outros quadros de transtorno motor. Então, que também isso é uma coisa que está, né, sendo muito falado e muito estudado dentro da fonoaudiologia, porque se sabe que a apraxia é uma condição rara, né? São 2% da população que podem estar afetados com apraxia. Então, sendo uma condição muito rara, né, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo do diagnóstico, porque dentro dos transtornos motores a gente tem outras condições, como, por exemplo, o atraso motor da fala, que a princípio a manifestação inicial no desenvolvimento da criança pode ter uma semelhança importante, então, né, ela pode se manifestar de forma semelhante, porém, a evolução do quadro é diferente. Principalmente porque, né, na apraxia a gente observa, né, que é um transtorno que persiste por toda a vida, então a evolução é mais lenta, e ela a apraxia afeta muitos níveis da fala, inclusive a parte da prosódia. A prosódia é toda essa música, né, que a gente traz para a fala, que vai dando um conteúdo emocional, é onde eu faço pausas, onde eu faço ênfase, né, inclusive onde eu coloco a tonicidade dentro de uma palavra. Tudo isso é o que a gente chama de prosódia, e isso sempre está afetado na apraxia. Nos atrasos motores da fala, a gente não tem esse tipo de dificuldade. E, né, a grosso modo, assim, né, para uma orientação geral, a forma mais fácil de diferenciar um quadro do outro é a evolução. Então, quando você tem uma criança que você começa com terapia motora da fala e rapidamente ela generaliza, aprende os sons, né, ela evolui rápido, a gente sabe que isso está mais relacionado com um atraso motor da fala. E quando a evolução é mais lenta, né, mais trabalhosa, né, com a terapia motora da fala, a gente sabe que está falando mais de um quadro de apraxia de fala. Então, eu acho que assim, né, hoje em dia são os três grandes, né, transtornos de fala que é importante que você, né, para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem, porque eu acho que é isso que está mais evidente. Dentro dos transtornos motores da fala, a gente ainda tem outros quadros, que, por exemplo, a disartria, que é o paciente que tem uma lesão cerebral, né, após AVC, ou mesmo, né, uma criança que teve alguma questão de sofrimento perinatal, pode ter uma disartria, mas aí já entra numa outra gama, né, de alterações de fala, apesar de ser também um transtorno motor. Mas o que é mais típico hoje da gente encontrar no desenvolvimento para pensar nessa discussão é o atraso motor da fala e a apraxia, que estão dentro dos transtornos motores, e os processos fonológicos, né, as alterações de fala no nível fonológico, que são as trocas que são típicas do desenvolvimento, mas que também podem perseverar no desenvolvimento para idades mais avançadas, né? Então, são esses os grandes quadros. Não sei se deu para entender, você acha perfeito. Que ficou claro? Ficou bem claro. Acredito que até o nosso intuito é sempre não só para profissionais da área, mas pessoas que tenham interesse com o tema. Então, foi algo que ficou bem claro e objetivo, sim. Eu achava até que era uma porcentagem maior do que 2%, assim, você falando, né? E a gente ouve muito, é apraxia, mas, na verdade, são suposições e não foi feito nenhum diagnóstico a fundo, uma avaliação mais precisa para saber. E assim, o que os pais, Ana, eles devem observar referente aos sinais? Qual profissional que realmente deve ser procurado? Se existe um checklist, por exemplo, referente à questão da apraxia? O que você falou sobre diagnóstico faz toda a diferença, acho que hoje em dia. A apraxia é uma condição rara. Então, quando a gente vê, né, esse monte de diagnóstico por aí, e a apraxia é tão rara,
nas alterações do neurodesenvolvimento, quanto na população típica. Então, tem um estudo super importante de um pesquisador, né, que atua muito nessa área dos transtornos motores da fala, que mostra que né, na população com alterações do neurodesenvolvimento diversas, né, a porcentagem de crianças com apraxia é a mesma que a gente encontra na população típica. Então, isso é importante porque todo esse monte de diagnóstico que a gente vê de apraxia por aí, né, a gente tem que ter o cuidado de saber se ele está bem fundamentado. E entender um pouco desses sinais, né, que você está me perguntando, é também importante justamente para a gente fazer esse quadro diferencial. Claro que quando a gente pensa em TEA, a gente sabe o quanto tem de criança com diagnóstico de apraxia sem ter certeza, porque a gente nem consegue fazer o diagnóstico se a criança não tiver iniciado a intenção comunicativa para falar. Então, crianças que são não verbais, você não consegue fazer o diagnóstico do transtorno motor da fala. E isso eu acho relevantíssimo falar. Assim como a gente não faz o diagnóstico de crianças que são menores do que 3 anos. Porque antes dos 3 anos, isso pode se confundir muito com esse atraso motor ainda, né? Então, a criança ainda está numa fase de aquisição onde é normal, né, pela falta de experiência motora da fala, é normal que ela troque vários sons. E até os 3 anos, a gente tem que, né, aguardar esse amadurecimento motor para depois pensar num quadro, de fato, de apraxia. Eu acho que, assim, né, a característica que, para mim, a mais importante da apraxia é uma discrepância entre a compreensão e a expressão. Óbvio que ela não é a única, mas eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, né, no autismo ou em qualquer questão do neurodesenvolvimento, talvez seja mais importante. Por quê? Se você tem uma criança que entende tudo, né, ela tem uma boa... eu vou pausar porque eu tô achando que tá barulho. Tá vazando esse barulho aí? Tá vazando um pouquinho, meninos? Não? Não? Então tá. Então, quando você tem uma criança que entende tudo, né, ela é atenta, ela faz contato ocular, ela né, consegue demonstrar o que ela quer, o que ela deseja através de gestos, enfim, mas ela não consegue falar, esse é um sinal importante, né, de apraxia. Então, uma discrepância entre compreensão e expressão. Por quê? Né? Mais uma vez, voltando para o autismo, né, Cíntia, a gente não consegue ficar muito longe, né, de falar de autismo, mas assim, quando a gente pensa em autismo... Vamos lá. Mas quando a gente pensa em autismo, por exemplo, a gente sabe que tem muitas crianças que faltam muitos pré-requisitos de fala. Então, são crianças, né, que não têm atenção para os sons, que muitas vezes não têm contato visual, não têm intenção comunicativa. E aí, faltam muito, né, dentre tantas outras coisas, mas faltam muitos pré-requisitos para fala, e numa condição dessa, a gente não consegue determinar que a criança tem uma apraxia, porque, né, ela nem tem ainda a intenção de produzir palavras verbalmente, para a gente conseguir identificar se, quando ela for fazer isso, ela vai ter um atraso motor. Então, eu acho que essa é uma característica que é importantíssima. Ainda, se a gente pensar no desenvolvimento de fala, né, como é que ele acontece, né? A criança faz sons que são muito inespecíficos, mas ela está o tempo todo ouvindo a língua materna, então isso vai especializando esses sons e ela começa a produzir as vogais. Então, as vogais são os sons mais simples da nossa língua.
depois que ela já tem um repertório de vogais, ela começa a produzir sílabas, né? E eu tô falando isso antes da fala, lá, né, com menos de 1 ano. Então, ela começa a fazer ma, ba, gu, né? Fazendo experiências motoras mesmo. Da mesma forma que ela está treinando o engatinhar, por exemplo, ela está treinando essa parte motora da fala. Então, das vogais, vai para sílabas, depois das sílabas, vai para o que a gente chama de sílabas reduplicadas, que é fazer mamá, gugu, dadá, né? Esse tipo de exploração do balbucio que a criança faz. Depois ela começa a diversificar um pouco mais esse balbucio. Então, ela faz mabá, dagu, né? Ela faz 2 sílabas diferentes. Quando ela está chegando nessa fase, ela já está chegando lá no 1º ano de vida, que é mais ou menos quando a criança começa a falar. O que acontece na criança com apraxia? A gente já vê diferenças desde esse repertório do uso de vogais. Então, a criança normalmente tem menos repertório de vogais, são crianças que não conseguem falar as vogais. As vogais, como eu disse, são os sons mais simples da nossa língua, né? Se a criança não dá conta de falar as vogais, que são esses sons mais simples, a gente já começa a ficar preocupada com algum tipo de alteração motora. E óbvio que se ela tem um repertório menor de vogais, ela também vai ter um repertório menor de consoantes, né? Então, né, esse passo a passo, né, do desenvolvimento motor da fala, se a gente tem, como tudo no desenvolvimento, né, se a gente tem um passo ali que está atrasado, que está alterado, ele vai desencadeando atrasos nas outras aquisições subsequentes. Então, além do menor repertório de vogais, ela vai ter também um menor repertório de consoantes. E assim por diante. A prosódia, né, nos casos de apraxia, é algo que está sempre alterado. Então, muitas vezes a gente vê crianças, por exemplo, que têm dificuldades importantes da fala, mas que às vezes elas dão tanta ênfase para aquilo que elas estão falando que você consegue encaixar no contexto e entender. Então, por exemplo, né, tem criança que faz jargão, que está brigando com você, você não consegue entender nenhuma palavra, mas você sabe que ela está brigando. Por causa justamente da prosódia, da entonação que ela dá para essa fala, né? Para a forma como ela coloca esse conteúdo emocional naquilo que ela está produzindo. Quando a gente tem uma criança com apraxia, isso não acontece, porque na hierarquia motora da fala, a prosódia é a última aquisição dentro dessa hierarquia. Ela tem que passar por todos os estágios do desenvolvimento de fala para depois conseguir colocar a prosódia. Então, nas crianças com apraxia, a gente sempre tem essa prosódia alterada. É um sinal clássico, né, de alteração motora. Claro que, nesse sentido, a gente pode ter uma criança com menos iniciativa de comunicação, mas não necessariamente, né? Quando você tem uma criança com apraxia, muitas vezes ela encontra formas compensatórias de se expressar. Então, é uma criança, né, que vai usar mais gesto, que ela vai tentar outras formas de comunicação, se ela tiver a iniciativa e a funcionalidade da comunicação preservada. Mas, como, né, tem a dificuldade, né, real, motora da fala, muitas vezes ela tem dificuldade de se expressar e, em algumas situações, ela pode ficar mais irritada, porque, né, é como se a mensagem está lá, eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo. E aí ela pode ser uma criança mais irritada, e inclusive com alterações comportamentais. E na literatura isso também se descreve como uma certa desatenção ao parceiro, e por isso que em alguns casos isso se confunde com o TEA. Porque, né, o que a gente imagina é que pela falta de experiência, né, e porque é um mecanismo genético e neurológico, né, essas crianças são menos atentas aos sinais de comunicação, mas elas têm função de comunicação, que é diferente da criança com TEA. Outra característica importante é uma questão que a gente chama de tateio articulatório, que é aquela criança que
né, a gente faz assim para o bebê, o bebê tenta fazer igual, né? Uhum. Né, isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral, né, com as possibilidades de neurônio espelho e tal, mas também isso está ligado com o desenvolvimento da comunicação na interação. E, né, em crianças com apraxia, você vê claramente, né, que muitas vezes ela está olhando para sua boca, ela está tentando fazer igual e ela não acerta. Então, mesma coisa simples, né, parece que ela não sabe como movimentar para fazer igual né, o mesmo gesto articulatório que você está fazendo. Ela fica ali tentando, mas não, né, o cérebro não consegue organizar esse comando motor para ela conseguir fazer o mesmo movimento. E assim por diante, né? Atraso, né? A criança que demora para falar e que, né, falando faz estruturas mais simples, então quanto maior a palavra, mais erro tem. E aí por diante, né? Dentro do desenvolvimento, tudo que vem depois começa a ficar alterado. E quem que é, nossa, perfeito, e assim, o profissional habilitado para poder trabalhar com apraxia é o fonoaudiólogo, nós sabemos disso, e tem a questão, existe alguma especialização para apraxia, somente os cursos específicos, como que seria? Isso é super importante também, hoje em dia é uma discussão longa essa, porque, né, de fato, né, a avaliação, o diagnóstico, né, de apraxia, a avaliação e a terapia são, né, da área da fonoaudiologia, mas é claro que, primeiro, né, sendo uma condição neurológica inata, né, e que tem um comprometimento importante dentro do desenvolvimento, não dá para o fonoaudiólogo muitas vezes fazer toda essa trajetória sozinho. Então, eu vou falar para vocês como eu faço, né? Eu sei que isso dentro da fonoaudiologia é algo que é muito discutido hoje em dia, porque, né, tem um monte de confusão aí nesse diagnóstico, enfim, um monte de gente dando diagnóstico sem poder, sem saber, enfim, mas eu, né, sempre uso a equipe multi para fechar o diagnóstico. Por quê? Pensando, né, numa alteração tão importante do desenvolvimento, eu sempre prefiro contar com a segurança de uma avaliação neurológica, porque para ter certeza de que não tem uma lesão, uma coisa física, uma outra, né, questão do desenvolvimento que possa estar envolvida. Então, eu sempre solicito a avaliação do neuro. Também porque né, já foram descritas algumas síndromes genéticas, alguns genes específicos que né, dentro da composição da síndrome entra a apraxia, e fazer esse diagnóstico não é competência do fonoaudiólogo, a gente precisa contar com o médico para fazer isso, então eu sempre encaminho para avaliação neurológica. E outra coisa, outro dado importante da literatura é que a apraxia pura, ela também é raríssima. Então, a gente tem, muitas vezes, um quadro motor importante associado, mas, né, do corpo todo, que não é só da parte da fala. Então, uma dispraxia, não sei se você usa esse termo, Cíntia, dispraxia, Sim, né? Dentro da integração sensorial a gente usa bastante. É uma dispraxia mais global, e por isso que contar com o terapeuta ocupacional, né, para cuidar dessa área é importantíssimo também. E, além disso, né, toda vez que a gente tem uma alteração de desenvolvimento motor, de experiência motor, inclusive, a gente também pode ter alterações no nível sensorial, né? Então, eu falo que as TOs são minhas grandes parceiras em relação a essa jornada na apraxia, porque, né, eu nem sei como é que eu viveria sem as TOs, né, nessa condição, porque é muito comum e muito evidente a gente encontrar também os quadros do transtorno do processamento sensorial
associados, e em alguns casos, inclusive, as questões relacionadas à seletividade alimentar e da parte motora da alimentação também. Então, essa criança, além de ter uma alteração sensorial que pode gerar uma seletividade relacionada à questão sensorial, ela também pode ter uma mastigação menos eficiente, uma deglutição ruim. Então, né, trabalhar junto com o TO, para mim, é fundamental, né? Hoje em dia a gente não atende mais sem associação da TO. Em alguns casos, dependendo da complexidade do quadro motor, a gente precisa associar a físio também. Então, esse é o basicão, né, da forma como eu trabalho. E outra coisa que você perguntou é se tem uma especialização na parte de apraxia para fono. Uma forma de tratar, né? Tem sim. Hoje, né, o que é indicado para crianças com qualquer quadro motor, não só apraxia, mas qualquer transtorno motor da fala, é a terapia motora da fala. Dentro da terapia motora da fala, a gente tem várias técnicas que a gente pode usar. Hoje, a maior evidência, né, padrão ouro para terapia motora da fala é uma técnica que chama PROMPT, que é uma técnica que tem todo um processo de avaliação e toda uma condução onde a gente consegue ir ajudando a criança através de toques, né, específicos, de estímulos proprioceptivos específicos, que a gente consegue ir dando dicas para a produção motora de um determinado som. Então, hoje, o PROMPT é a técnica que é mais famosa, talvez, né, a mais evidente, e de fato a literatura mostra, né, as evidências importantes, mas a gente tem outras técnicas também. Então tem DTTC, que é super importante para crianças com TEP, que trabalha com palavras-alvo, né, pensando que eles têm mais dificuldade de desenvolver repertório, é uma técnica importante. A gente tem multigestos, que é uma técnica do Brasil, que é super legal, principalmente quando a gente vai atender crianças com TEA. Então, aí dentro disso, né, da terapia motora da fala, a gente tem algumas linhas. O PROMPT é a mais difundida, mas não é a única, né, a gente tem várias. Perfeito, e até eu enquanto terapeuta ocupacional, fico super feliz, assim, quando a gente trabalha em equipe, nós observamos que o trabalho ele realmente flui de uma forma bem positiva. Quando a gente tem ainda o alinhamento com a família, flui melhor ainda, que estamos juntos aí todos numa mesma conexão. E a gente sabe que esse processo aí do tratamento da apraxia é um processo lento, né, Ana? Ele não é rápido. E assim, é algo que requer bastante paciência, bastante estudos, direcionamento, porque é algo que as pessoas pensam que é simples, mas na verdade não é. É isso mesmo? Porque, Cíntia, a apraxia não tem cura, né? É uma condição mesmo, né? Que persiste por toda a vida, né? Não ter cura não quer dizer que não tem tratamento. Mas quando a gente pensa na apraxia especificamente, né, a família tem que ser muito perseverante, muito parceira da equipe no processo, porque é o que você falou, não é fácil, né? Os resultados nem sempre são rápidos. Precisa de muita consistência, muita repetição para que a criança consiga, né, se desenvolver. Então, essa parceria, né? Desculpa. Essa parceria da família com a equipe é fundamental, tanto no sentido de ser possível repercutir tudo que a criança adquire, né, na terapia, no dia a dia, nas sessões, na repetição, na participação dessa família, quanto na compreensão do processo, né, porque é muito comum, como é uma terapia a longo prazo, às vezes a família fica angustiada, fala, acho que não está dando resultado. Não tá dando resultado. Muda, começa tudo de novo. Daí, acho que também não está dando resultado. Aí muda, aí começa tudo de novo. Então, essa parceria, essa conversa aberta, né,
das angústias, das dificuldades, né, de tudo que envolve o processo, é muito importante para que a gente consiga manter a consistência, né, da terapia, né, que a gente consiga levar o processo com muita consistência, com a intensidade que precisa e todo mundo remando junto, né, não remando para lados diferentes. Exatamente, até que você pontuou dessa questão da cura, porque muitas pessoas, igual, autismo tem cura, transtorno do processamento sensorial tem cura. Não tem cura, mas existe tratamento para isso. E é super importante as pessoas terem uma clareza referente a isso, porque eu penso assim, até enquanto mãe, uma mãe de uma criança com autismo, ela vai buscar um tratamento diferenciado. Não deu certo algo, ela vai buscar outras coisas. E a gente nunca pode julgar uma mãe, uma família, por ela ter essa busca incessante pela melhoria do seu filho, né? Porque a gente sabe, minha filha é típica, mas diariamente a gente lida, atualmente a gente está em torno aí na clínica mais ou menos umas 500 famílias que a gente acompanha e a gente vê a luta dessas famílias. Então dessas 500, em torno, vamos supor, 420 tem aí os filhos que estão dentro do transtorno do espectro autista. E a gente sabe que se elas ouvem uma coisinha, elas correm para lá, algumas. Outras, eu vou no direcionamento, é essa linha que eu vou seguir, é isso que eu vou acreditar, porque é o que eu sempre falo. Dentro do tratamento do TEA, a gente pensa que, mínimo que seja a criança, ela tem que evoluir. Então, assim, se a gente está ali em 3 meses de intervenção, o mínimo a gente não conseguiu, opa, tem algo errado. Então, vamos mudar o programa, vamos mudar o direcionamento, um pouquinho olhar para ver o que a gente alcança. Então, a gente tem que ter esse olhar apurado no sentido, a estratégia que eu estou utilizando não está dando certo, vamos tentar outra? E a gente sabe também, né, Ana, dessas questões que quando vem a apraxia da fala e o autismo, essas duas condições, elas podem vir juntas, certo? Sim, exatamente. Quando a gente tem, né, pensa no TEA, como eu falei, né, a proporção é a mesma, não é que acontece mais no TEA, mas na criança TEA a gente tem um atraso do desenvolvimento da fala, né, que geralmente é mais tardio, que muito frequentemente leva a um quadro de um atraso motor da fala, justamente porque são crianças que estão começando mais tardiamente. Então, a experiência motora da fala, né, ela começa nessas crianças de forma muito mais tardia do que para a maioria das crianças, né? Vamos pensar numa criança TEA, por exemplo, de 4 anos, que começou a falar com 3, né? Com 3 anos, as crianças, né, típicas, falantes, né, verbais, não é verbais, mas agora é falantes, mas elas estão falando já desde 1 ano, né? Então, ele tem muito menos a experiência motora mesmo da fala. Mas, né, o que é importante da gente pensar na criança com TEA que tem a comorbidade da apraxia, né? Para a criança com TEA, é muito difícil conseguir ter iniciativa de comunicação, estabelecer a função da comunicação, né? Então, o processo anterior à fala, vou simplificar bem, tá? Mas, assim, imagina que a criança tem a necessidade de expressar algo, né? Então, ela tem que ter a iniciativa, ela tem que ir lá no vocabulário, buscar as palavras, daí ela tem que organizar as palavras na sequência certa, tal, pronto, a mensagem está pronta para ser dita. Daí essa mensagem vai para a parte motora para ser executada, né? Fazer esse planejamento e essa organização dos sons e de como isso vai ser movimentado para fazer essa produção. Para a criança com TEA, a primeira parte, que é iniciativa, organização do vocabulário, né, da ordem das palavras dentro da frase, essa parte já é difícil.
Então, né, o que a gente tem é um comprometimento importante no que vem antes da fala. E é um pouco do que eu falei no começo da nossa conversa, né? Toda, né, o que a gente precisa olhar é o que falta nesta etapa, antes de pensar na questão da fala. Mas, para a criança com TEA, elaborar uma mensagem é difícil. Se na hora de executar ela tiver uma questão do tipo apraxia, a gente entra no nível 2 de dificuldade, porque isso seria difícil, né, para uma criança típica com apraxia. Imagina para uma criança que já teve uma dificuldade inicial para elaborar essa mensagem, né, quando entra na segunda etapa motora, vai ficar muito mais difícil para ela. Então, é algo que complica bastante, né, a produção da fala, né, o início do desenvolvimento de fala mesmo, e por isso que é tão importante a gente estar muito atento, né, aos sinais, ou quando a terapia vai se prolongando e a criança não tem iniciativas de comunicação verbal, a necessidade da comunicação alternativa, justamente porque a gente não sabe quanto tempo a criança vai levar para ter eficiência nessa comunicação verbal, nessa fala, e a gente precisa ter alguma forma, né, alternativa de fato de comunicação, porque se a criança é privada de comunicação, ela começa a ter atrasos no desenvolvimento de todas as outras áreas, inclusive da cognição, né? Então, quando a gente tem uma criança com TEA e apraxia, é muito importante a gente estar atento a essa evolução para rapidamente já pensar num sistema de comunicação alternativo para não privar, né, essa criança da possibilidade de se comunicar. Perfeito, e até você citando agora sobre a comunicação alternativa, em clínica a gente observa que os pais são muito resistentes referente a isso, porque por vezes eles acham que a comunicação alternativa vai bloquear a fala. Muito pelo contrário, essa comunicação ela vem para organizar essa questão e para o mundo ser mais funcional para a criança. Imagina ela tentar se expressar, tentar se comunicar e não conseguir. Porque é exatamente isso que você falou, né? A gente não sabe quanto tempo realmente que essa fala vai vir. Então, a gente não pode ficar esperando, mas sim tem que agir referente a algo até para trazer um pouco mais de direcionamento para essa criança também, né? Com certeza, né? Já é difícil, né, para a criança conseguir entrar nessa comunicação funcional. Se a gente, né, ficar só contando com a fala, falo que é uma sacanagem com a criança, né? Então, vamos instrumentalizar a criança com formas alternativas para ela se comunicar, para desenvolver função, para ela ser capaz de dizer o que quer, o que não quer, e aí a fala é consequência. Quando a gente pensa, né, em comunicação alternativa, o que você falou, esse é o mito número 1. Todo mundo que a gente indica a comunicação alternativa, a primeira coisa que as famílias falam é, mas será que não vai ficar preguiçoso para falar? Será que não vai inibir a fala? Não, né, muito pelo contrário, isso tem evidência em literatura, evidências seguras, mostrando que não, que na verdade é o contrário, né? Quando você coloca um sistema de comunicação alternativa, você tem mais chance de organizar essa comunicação e dessa criança de fato falar, né? Quando a gente pensa no âmbito geral. Na apraxia, a gente nunca sabe quanto tempo essa criança vai precisar do sistema de comunicação. E por isso que é importante, né, a gente colocar